E aí eu queria que a gente fizesse uma análise geral, né? Tem equipes que estão também se movimentando, Atlético Goianiense, Operário, por exemplo, o próprio Novo Horizontino. Clauber e João, acredito que observaram bastante isso, né? Fale um pouco sobre isso. Fica à vontade, João. Detone. Assim, eu acho que teve até menos movimentação nesses últimos dias do que aparentava, né? Eu acho que o Operário foi um time que se fortaleceu e tem uma especulação em cima de Klaus, zagueiro. Eles contrataram Caio Dantas também. Eu achei que o Operário deu uma subida de nível, tá? Principalmente se eles conseguirem contratar Klaus, eu tiro o Operário dali da marola para ir brigar, porque o Operário já tem um time okzinho. A parte do ataque eu acho um bom ataque do Operário, Bostilha, Pablo, Ailon, e você coloca um zagueiro, que eu acho que era onde o Operário tinha mais dificuldade na parte defensiva, um zagueiro que tem capacidade de melhorar defensivamente uma equipe. Eu já começo a ver esse Operário aí com olhos um pouco pensando ali em G6. O Atlético Goianiense contratou Gustavo Coutinho, né? Gustavo Coutinho e Giovani, que era do Santa. Esse aí eu entendo pouco o motivo, porque eu acho que é um jogador que fisicamente não aguenta jogar Série B, não, tá? Muito franzino, não gosto tanto. Mas acho que essas duas equipes aí que se movimentaram mais nesse período de janela final, né, no final da janela. Eu tava vendo, João, o Novo Horizontino contratou Sander, lateral esquerdo. Tava mexendo no bid aqui para ver se foi. Anunciou. Já tá no bid, né? Não sei se anunciou, mas tá no bid como jogador do Novo Horizontino. Tava mexendo, eu achei olhando. Que ele tinha se aposentado. Então, ele tava na dúvida. O Náutico tinha feito a sondagem por ele no final do ano passado. Ele gosta muito dele. Mas aí ele tava naquela, me aposenta e tal, enfim, não aposentou. Ficou parado esse tempo todo, né, desde o final do ano passado. Ele tava no Cuiabá no passado, não foi? Acho que foi Cuiabá, né? Foi. Aí acertou com o Novo Horizontino. Mas o Operário fez um mercado, tem feito um mercado muito bom até agora. O Ceará contratou um jogador hoje do Inter, né? Um jogador emprestado do Inter. Até achei que o Ceará, perdão, fosse contratar mais. O Fortaleza também, principalmente o Ceará, que está precisando mais de peças, não vive um bom momento aí mais criticado. Desses favoritos, né? O Sport até agora trouxe Abraão, zagueiro do Atlético. E Edson Lucas. E agora Edson Lucas, né? E o Sport estava querendo 4 ou 5, então é pouco ainda. Porque Abraão vai ser titular e Edson Lucas é um lateral ok ali para disputar com o Filipinho. Mas o Sport precisa de um 9, de um ponta também, assim como o Náutico. É um 9 e um ponta, principalmente, que eles querem. Parece que o mercado tá complicado para todo mundo. Tem muita gente aí travada no mercado, então amanhã pode ser que aconteça muita coisa ou não também, né? Esperava que até hoje tivesse mais coisa do que aconteceram, mas foi parado. Não sei se os clubes estão segurando para investir em julho, porque veja, para o Náutico, investir em julho pode ser muito tarde, porque o Náutico está no meio da tabela. Mas para quem vai estar ali, quem já tem um time bom, que vai ali, quarto, quinto, terceiro, para o julho, reforçar de verdade, o jogador vindo da Série A, e dar o sprint final, é viável. Para o Náutico talvez não seja. E ainda assim o Náutico tem que guardar um dinheiro para julho, tá? O Náutico não tem que gastar tudo hoje, não, porque em julho o Náutico vai contratar. Não tem como o Náutico chegar em julho e não precisar contratar. Porque o Náutico não vai estar líder 10 pontos de vantagem por segundo. E se tiver líder, que vai ter que contratar mesmo. Exatamente. Então, assim, todo mundo vai ter que contratar. Então, o Náutico tem que deixar uma laminha ali para contratar. Ah, Cláudio, mas é tarde. Veja, mas vai ter que contratar. Eu não estou dizendo que não é para contratar agora para deixar para contratar em julho. É para contratar agora e para contratar em julho. Porque vai precisar, vai ter lesão, vai ter problema, vai ter jogador que vai ser contratado e não vai render. E aí vai ter que abrir espaço na folha, vai ter que buscar outras soluções. Então, isso todo mundo vai ter que contratar em julho. Mas a janela está mais tímida do que eu esperava também. Atos, o que é que tu tá achando dessas movimentações? Estão tímidas, realmente a dificuldade do mercado é muito grande. A gente já vinha adiantando isso já.
Tô até com medo de jogadores estar se supervalorizando, né? Porque ficam poucas peças sendo disputadas, né? Por exemplo, o Neto Pessoa teve também na mesa do Sport, a gente vai falar dele daqui a pouco. Imagino que ele consiga ali o salário que ele almeja, caso ele seja negociado, né? Porque quando você é a peça única no mercado, acaba você conseguindo uma valorização. É difícil. Eu tava falando em off, Renato, eu vou aproveitar agora para falar sobre isso. Tem uma coisa que me pega muito no Náutico, que é uma crítica que eu faço de muito tempo, que eu achei que isso tinha ficado um pouco de lado com essa montagem que Guilherme fez. Pelo menos no início eu estava com impressão, mas acabou que caiu na vala comum, que é o seguinte: o Náutico ele perde muito tempo negociando. Parece que o objetivo do Náutico é a barganha. Isso deve acontecer em quase todos os clubes, tá? Mas isso me irrita muito porque, no final, você quando define o jogador que você quer, é algo muito bom. Porque você quando pensa no time, você diz, porra, esse jogador, ele vai me servir como uma luva e eu vou montar aqui o meio campo e ataque em torno dele, então eu vou precisar dessa peça, daquela. Aí você mapeia o mercado e você diz, pronto, o meu time precisa dessas peças. Eu acho que você deveria fazer um esforço muito grande para conseguir essas peças que você quer. Para depois você não estar pagando mais caro em uma peça que talvez você nem queira, tanto como você queria aquela primeira, ou então você ficar na situação de que eu quero fazer contratação, que é como o Náutico está agora. Vamos ver quem vai aparecer. Aí quem aparecer, tá o Náutico tentando de tudo para poder trazer o jogador. Como apareceu o Patrick de Luca, acabou que não veio para o Náutico, foi para o CRB. Aí daqui a pouco aparece Caio Dantas, aí não veio. Aí daqui a pouco aparece Neto Pessoa. Eu acho que deveria se fazer um esforço mais quando lá atrás que você desenha um time, que você acredita que a peça se encaixa, você trazer ele. Porque, vamos lá, de todos esses jogadores que o Náutico trouxe ou foram especulados, a impressão que dá que o que mais sanava nossos problemas era Cristiano e Carlinhos. Perdão. Que o Náutico mapeou. O Náutico disse, essas peças que eu quero. Tudo bem. Deve ter tido muita dificuldade para trazer esses jogadores. O Noroeste pediu muito dinheiro. Mas será que esse dinheiro que o Noroeste pediu, se a gente pudesse voltar no tempo, não teria sido melhor arrumar uma maneira de pagar do que se ver sem os jogadores ou na situação de agora tentando trazer qualquer peça que apareça no mercado e ainda continuar pagando caro? Porque é óbvio que esses jogadores que qualquer negociação que o Náutico faça, faltando 24 horas para fechar, menos de 24 horas para fechar a janela, barganha que não vai ter, né? Ou se for muita barganha, é um jogador que você nem pensou nele em momento nenhum e ele tá vindo por uma questão de oportunidade. Então, trazer jogador que você não tinha um desejo ou trazer oportunidade só porque o jogador apareceu no mercado é sempre, para mim, um segundo plano do que aquele jogador que você mapeou primeiro. Eu vou utilizar o exemplo de Yuri Castilho. Yuri Castilho, ele ganhava 260 mil no Coritiba, tudo bem. É uma audácia muito grande o Náutico fechar com o Yuri Castilho. O teto do Náutico hoje gira em torno de 180 mil, de um maior salário. Você do nada trazer um jogador de 260 é algo muito fora, tudo bem. Mas e o peso desse jogador? Se esse jogador ele estava pensado, alinhado, estudado para ser o cara que faz impacto e cai com uma luva no teu time, será que arrumar os 260, ainda tem que arrumar mais 300, tá? Porque o Coritiba queria 300, uma espécie de luva ali, de compensação financeira. Inclusive o Sport não tinha esse dinheiro e preferiu assumir ali uma promissória de pagar no final do ano de 600 a 1 milhão, para não precisar desembolsar os 300. Mas tentem acompanhar o raciocínio. Será que um esforço para conseguir um jogador desse, pagando os 300, pagando 260, não seria melhor do que agora se ver
com Derek, Paulo Sérgio e Neto Pessoa, se Neto Pessoa vier, ter um Yuri Castilho, saber trabalhar um LK para ser a opção de reserva, ou então arrumar um centroavante de reserva mais barato, não é uma opção melhor do que você ter 3 que você não tem confiança nenhuma que vai resolver seus problemas? Então é isso que me pega. O Náutico, às vezes, foca na barganha. O Náutico deve ter chegado para o Coritiba, deve ter dito: Coritiba, Yuri Castilho aí, vai ficar? Não, não vai ficar não. Pô, a gente tem interesse no jogador, tem como tu pagar metade do salário, eu pago metade? Eu tenho certeza que o Náutico fez essa proposta. Era 130 do Náutico e 130 do Coritiba. Ah, por 130 não libera não. A gente chega até 150. Aí o Coritiba, não, eu tenho... O Goiás está me oferecendo 220. Como é que eu vou passar para tu por 150? Para tu pagar só 150. No final, enfim, o Sport levou, assumindo a bronca toda. Mas esse caso de Yuri Castilho que eu estou citando é o caso mais exagerado. Mas isso acontece em vários outros jogadores. Um jogador bem mapeado, bem encaixado em quem está montando o time, de pensar, pô, esse jogador vai funcionar perfeitamente. Ele vale muito mais um esforço do que você depois se ver com o time tendo buracos, o mercado escasso e correndo o risco, às vezes, de pagar caro por uma peça que não vai lhe servir do mesmo jeito. Então, esse é um ponto que eu acho que entra ano, sai ano, e eu vejo o Náutico desse jeito. Parece que tem um momento que o Náutico ele para de raciocinar, sabe, Cláudio? E ele se vê na situação o seguinte: pode ser Nicolas Cavani, pode ser Neto Pessoa, pode ser Caio Dantas, o que vier tá bom. Mas, pô, e aquele jogador que 2 meses antes, na pré-temporada, tu pensasse que aquele ali cairia como uma luva? Tu já desistisse daquele ali ou não conseguisse e passasse a querer qualquer coisa que o mercado te ofereça? Eu gosto do jogador com convicção, Cláudio. Eu gosto da contratação com convicção. E contratação com convicção não é você trazer Derek. O Náutico trouxe Derek porque Derek sobrou no Atlético de Goiás e o Náutico precisava de um centroavante desesperadamente. O Náutico, quando contratou Dodô, foi convicção. O Náutico, quando contratou Juninho, foi convicção. Mas Juninho não jogou... Meu irmão, mas a convicção lhe dá um ponto de vista de saída muito interessante, porra. Eu tenho certeza que o Náutico, quando contratou e o Yuri Silva, foi com convicção. Esses jogadores com convicção, ele dá uma esperança maior de dar certo. Agora, vocês acham que o Náutico, quando contratou esse ponta que tá chegando agora, qual é o nome dele? Já esqueci até o nome dele. Vitor Andrade. Vitor Andrade. Vocês acham que teve alguma convicção de trazer Vitor Andrade? Foi porque soube que o jogador não ia ficar no São Bernardo, pô. Tem ninguém, nem opção mais. A gente tá desesperado atrás de ponta. Manda Vitor Andrade pra cá. Cristiano, amigos, vocês não acham que a continuidade de Paulo Sérgio poderia rachar o grupo devido à insensibilidade dele com relação ao pedido de aumento salarial em momento inoportuno? O que é que tu acha, Cláudio? Não, o jogador não liga muito para isso, não. E até onde se sabe, o Sérgio tem boa relação com todos do grupo. Vejo isso acontecendo. O Stênio está perguntando aqui sobre o Neto Pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Temos aqui Hélio dos Anjos, discussão na porra com essa relação. Analisa logo meu Neto Pessoa. Temos aqui Vinícius, fim de janela assustador do Náutico. Espero me surpreender amanhã. DJ Minovo e Rubro, incomodou-me bastante como o Náutico é um time de franzino perto do Criciúma, meio com Anderson, Vitinho e Dodô só tripa. Entra Rosa, entra Felipe Cardoso e o time do Criciúma só Brutamonte. Cadê? Ainda teve aqui alguma da seleção, Eric Ben.
Tenho a impressão que as opiniões sobre Vini Júnior e Neymar são diretamente influenciadas por aspectos fora de campo, sempre entonações de crítica muito diferentes. Qual a opinião de vocês? Ele tá certo, é isso Eu mesmo. também. Marcos de Andrade, o Atlético Goianiense contratou o craque do Barra, Giovani, que foi do Santa. Para vocês verem como é que tá o mercado. E o João Júnior, Neymar na Copa e Vitor Andrade na Série B. Vão fazer a diferença, pode anotar. Esse mercado do Náutico, hein, gente? Vocês estavam falando sobre essa ideia de ter que guardar ainda grana para poder contratar em julho. Se tivesse grana pra guardar. Nem tem, né? Esse meio de campo ainda me preocupa muito, Cláudio, porque o Náutico não tem que ver Leonai, mas assim, só uma peça ali para a volância. E aí, velho? Assim, esses últimos dias, todo mundo no clube está muito em silêncio, né? Então, eu não consigo precisar se o Náutico quer. Se a informação do início da semana de 2 atacantes continua, porque pode ter mudado e pode ter visto, não vamos trazer um centroavante, não, vamos trazer. É que chegou um lateral direito, né? Um lateral que não estava nos planos, né? Entre aspas, publicamente não estava nos planos. E chegou, já está treinando. Então, é muito difícil. Eu estou meio que no escuro ali, sem saber o que pode vir. Mas, talvez, a gente estava até conversando com o João no grupo hoje, talvez fosse o melhor para o já trouxe o Derek, Paulo Sérgio deve ficar, traz um volante e um ponta. Talvez fosse mais útil. Porque você centroavante é difícil, é caro. E para você trazer qualquer um, aí traz um volante e um ponta que possam chegar para jogar, para se titular. Talvez, se só tivesse 2 balas, hoje talvez usasse dessas duas posições, essas opções, né, para reforçar o elenco. Agora, beleza, amanhã aparece um atacante que não estava no radar, que chega como titular, porque Derek, alguém confia que em Derek sempre ser titular? Eu não confio. Então, Eu também não. A não ser que fosse esse nome, aí eu prefiro apostar num ponta e num volante titulares. E aí, João? E tu? Eu sou muito da linha de Cláudio, assim. Obviamente, a gente vai ter limitação no elenco, tá? Em algumas posições a gente vai ser limitado e a gente vai ter que aceitar isso e torcer para que dê certo, porque não tem como a gente formar um elenco de 2 jogadores, 3 jogadores por posição. Então, dito isso, a gente tem que aceitar algumas limitações. E hoje, eu aceitaria a limitação do ataque, do centroavante. Eu confiaria em Paulo Sérgio e Derek para o 9 e eu focaria em outra posição. Sabendo que não é suficiente, né, João? Sabendo que não é suficiente. Eu estou assinando e escolhendo continuar. Tipo, eu sei que não é suficiente. Tudo bem, eu vou aceitar porque eu acho que a dupla de volante tem um potencial maior de atrapalhar do que os atacantes. Eu fico preocupado, porque assim, Leonai, ele é um bom jogador. Ele foi uma boa contratação, mas Leonai tem problema físico. Está desde outubro sem jogar. Então, eu não confiaria 100% no jogador. Aí a gente vai ficar com o Samuel e o Anderson para um turno da Série B. Eu acho muito mais fácil um time com esse volante aí dar certo do que com a gente tem mais uma opção de ataque. Principalmente das opções que são, porque assim, a gente não está falando de um 9 que vai resolver 100% na Série B. Esse cara não existe mais. Não existe nesse ponto do mercado. A gente está falando direto Pessoa, a gente está falando o Sport sondou Maranhão. Então, assim, eu iria num volante, olhando com um zagueiro também, mas assim, para mim seria volante ou zagueiro e um ponta. Eu iria nesses, eu não iria com o João. O centroavante, não. E aí, Lucas, tá difícil de achar o volante. Aí tu vai dar 2 tiros no cara, pô. Aí vai ficar mais complicado ainda. Teve gente no chat dizendo, é loucura não trazer zagueiro. Veja, eu tô pensando com a cabeça da limitação do Náutico. Se eu tenho dinheiro, eu trago volante, zagueiro, ponto e centroavante. Aí beleza. Mas veja, se eu tenho uma possibilidade só, aí eu tenho que escolher.
Aí, beleza. E veja, quem que disser, ó, pra mim, pô, Cláudio, eu prefiro então volante zagueiro, ok, tudo bem, é sua opção. Eu prefiro um volante e um ponta. Não tô aqui dizendo que eu tô com 100% da razão, não. Mas assim, será que o Náutico vai conseguir trazer um zagueiro de 150 mil, por exemplo? Um Klaus, que tá para ir para o Operário, que é 150 mil. Talvez se não trouxer Klaus, o Náutico não traga mais nem volante nem ponta. Será que vale a pena? Se todo mundo concordar que vale a pena, então pô, liga para a diretoria e traz Klaus aí e fecha. Pronto. E aí vamos ver o que tem. E seria ótimo, tá? Seria um ótimo reforço. Mas eu não sei se o Náutico tem essa bala na agulha para fazer esse tipo de investimento agora. Então, pensando nessas duas possibilidades que o Náutico pode ter, assim, é o que é de informação que eu tenho, né? Pode ser que a meu Náutico traga 3. Agora, esses 3, será que vai chegar um para compor? Porque zagueiro para compor a gente não precisa mais. Ou chega para ser titular, um zagueiro titular, ou para trazer mais do mesmo, um destaque do time do interior para São Paulo, um cara que, sei lá, chega com o Betão, aí deixa eu contar, velho. Eu não consigo ver alguém que resolva. Então, eu estou pensando nessas duas possibilidades. Agora, quem quiser trazer zagueiro e volante, tudo bem. Agora, pensando no mercado do Náutico de duas possibilidades, eu faria isso. Atos, algo mais a opinar? Cara, é difícil, velho. É difícil. Eu acho que o Náutico. Eu vou falar isso ao mesmo tempo que eu não tô falando que não precisa de volante urgentemente, não. Eu, essa semana, peguei A com o Enderson, mas por uma constatação de a gente ter um jogador como o Enderson como titular. A torcida não gostou, porque a torcida disse que se ele foi bonzinho contra o Criciúma, como é que você pode estar falando dele? Era mais uma questão conceitual, sabe? Era mais uma visão mais macro, uma visão mais ampla, de você ver os times jogando com jogadores mais físicos, querendo ou não. Você olha para o esporte, você vê Zé Gabriel, você vê Zé Lucas, são jogadores que têm força, que chegam na dividida e tal. Você vê o Enderson, Sufistinha, sabe? Eu acho que falta. E então significa que eu acredito que precisa muito de volante. Mas eu também acredito que precisa de centroavante, velho. Porque, sei, Paulo Sérgio, sei. E se Paulo Sérgio inventa de novo, imagina que, vamos olhar num lado otimista. Paulo Sérgio chega e mete gol. E se ele decidir pedir um aumento de novo? A gente sabe como o Hélio é. Aí tira de novo o Paulo Sérgio. Derek, eu respeito a análise das pessoas que eu tentei buscar informação. O João fez análise e tal, não sei o quê. Mas eu nunca vi o cara jogar, velho. Nunca vi o cara jogar. Não tenho essa confiança. Eu queria ter. Mas eu não tenho essa confiança em Derek, sabe? Então, eu acho que o Náutico se colocou. Eu tive que ler aqui, Biel. Olha, eu tenho pra mim que Biel é amigo de Wenderson, velho. Que eu nunca vi um cara fazer tanta defesa do jogador fraco como o Biel faz em Wenderson. Pelo amor de Deus. Ele aqui tá comparando Zé Lucas com o Wenderson. Puta que pariu. Um jogador de 10 milhões de euros contra o Wenderson, um jogador da Série D. Mas vamos lá. Eu acho que o Náutico se colocou na situação, Renato, na posição de centroavante, de ter que ir na quantidade. Para ver se vai ter alguém que vai ficar numa fase boa. Tu não deu certo, bota outro. Tu não deu certo, bota outro. Porque eu não vou suportar ver Rosa entrando num jogo de Série B novamente, não. Ou ver Hélio precisar comentar sobre Rivaldinho como opção numa coletiva qualquer. E a maioria dos times tem 3 centroavantes, tá? A gente era para ter LK como terceiro centroavante, mas LK não fica à disposição. Fazer o quê? Então, se tiver a oportunidade de trazer um centroavante, eu traria também.